Senhor. O nosso coração, ele é como terra seca, que precisa da chuva. Essa chuva de águas vivas que vem do Senhor, do trono de Deus. Amém? Quem conhece o Senhor? Como a rosa
louvando o nosso Deus, porque Ele sim sabe de todas as coisas, né? E eu cresci ouvindo minha mãe falar uma frase: em todas as coisas dá graça, em todos os momentos dá graça. Ela sempre falava isso, mesmo nos momentos de dificuldade, dá graças ao Senhor. Então, vamos cantar alegres, vamos louvar o Senhor com muita alegria nesse momento, amém?
Os irmãos podem se assentar. Irmãos, boa noite, com a graça, paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero dar as boas-vindas a todos, agradecer àqueles irmãos que por um tempo não puderam vir, mas já estão voltando, nos dando alegria da sua presença. Reforçar a minha grande alegria pelos jovens que estão sentados aqui no primeiro banco, São bem-vindos, estou muito feliz com a presença de vocês. Eu sei que a igreja toda está muito feliz com a presença de vocês. O nosso Deus está muito feliz, porque vocês são muito importantes para o nosso Deus. E Deus tem um plano na vida de cada um de vocês, tá? Esse é o melhor lugar para nós estarmos. O salmista diz: vale mais um dia dos pecados do que em outra parte mil, Preferiria estar à porta da casa do meu Deus do que habitar nas tendas da impiedade. Então, esse lugar é um lugar importante pela presença de vocês, pela presença de cada um de nós. É um espaço físico, mas que se torna importante quando nós aqui estamos para louvarmos ao nosso Deus. Então, você é bem-vindo. Eu quero orar nesse momento, depois eu quero fazer alguns avisos, dar oportunidade também ao nosso irmão Iso, que está conosco. Eu quero orar nesse momento, assentado mesmo, acompanhe esta oração. Ó Deus bendito, Deus eterno, Deus de grande amor, de longanimidade, de misericórdia, obrigado, Senhor, por mais esse dia que tem nos dado. Nós reconhecemos, ó Deus, que as nossas vidas estão nas mãos do Senhor. Se respiramos por mais um pouco que o Senhor tem permitido. O alimento, ó Deus, que nos desses nesse dia, queremos agradecer. Queremos agradecer, ó Deus, pela nossa residência também, por tudo quanto tem nos dado, mas muito mais pela salvação eterna e segura na pessoa de Jesus Cristo, não pelos nossos méritos, mas porque Tu tens um grande amor e misericórdia e pode nos alcançar. O grande privilégio também, ó Deus, para o qual nos separastes, para nós louvarmos ao Senhor. Só Tu és digno de ser louvado. Toda a honra, toda a glória, somente para o Senhor. Nossas vidas, ó Deus, foram criadas para o Teu louvor. Obrigado, ó Deus, pela presença de cada um. Obrigado, ó Deus, por aqueles que tiveram dificuldades durante algum tempo, mas agora estão aqui conosco. Muito obrigado, ó Deus, pela presença deles. Quero agradecer, ó Deus, por aqueles que há pouco têm conhecido a Tua palavra, que sejam firmados na Tua palavra, Senhor. Dá, ó Deus, forças, dá condições, dá vitórias, para que possam permanecer firmes na Tua presença. Quero também, ó Deus, agradecer por esses que de suas casas, nesse momento, também estão nos acompanhando. Abençoe, ó Deus, essas vidas, sejam também fortalecidas. Sintam também a alegria da Tua presença na vida de cada um deles. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nas quartas-feiras nós estamos nos reunindo a partir das 19h30. Uma quarta fica o pastor Paulo, outra quarta fico eu, até mudarmos um pouco esse plano. E aquele que aqui não está tem saído para fazer visitas, Às vezes acontece até em outros dias também, não só na quarta. Às vezes acontece na terça, na quinta, tem acontecido outras visitas. Então quero convidar os irmãos para participarem nas quartas, mandarem seus pedidos, seus agradecimentos. Nos domingos,
a partir das 17 horas, 17 até 18, nossa EBD. E nós estamos tendo uma aula muito importante. Terminou o livro de Gênesis. Hoje o pastor Paulo fez uma recapitulação desse livro de Gênesis. E domingo que vem, se Deus assim nos permitir, estaremos dando continuidade ao estudo, dia 13 de setembro, junto com a programação das crianças. Então a irmã Rosimeire está preparando aí as crianças também para essa data, né? Quanto à programação do Natal. Então fica para o dia 13. Nós vamos realizar os batismos, inclusive a ceia do Senhor. Tá bom? Não sei se tem da parte dos irmãos algum outro aviso. Senão eu passo para o aviso. Nós estamos conversando para ter uma confraternização entre as mulheres, dia 19. Então, as irmãs aqui que não têm o WhatsApp, já fica sabendo, tá? Que dia 19 nós vamos ter uma confraternização. Depois entre em contato comigo, tá bom? A gente vai estar conversando, viu? Obrigada. No dia 19, provavelmente, se tudo der certo, nós estaremos já realizando a nossa próxima assembleia regular. Agora vamos realizar todos os meses, tá? Então, possivelmente no dia 19, os irmãos estarão sendo comunicados aí no grupo da igreja. Muito bem. Não temos outro aviso. Então, irmão, isso ele estará nos falando de algumas das atividades. Bom, isso pertence aqui à Vila Antonieta. E ele também, secretário dos diáconos, né, do estado de São Paulo, tem feito muitas visitas missionárias, tem sido muito usado pelo nosso Deus para a sua honra e glória. Quero perguntar para os irmãos se o irmão Iso pode usar esse aqui, irmão Ramon, ele pode usar esse, né? Graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amados irmãos e irmãs. Um privilégio, pastor, irmãos. E eu estava aqui vendo o conjunto, nossa mocidade, e quando eu vi de algo, depois eu vou falar mais adiante. E nós vemos aqui a igreja, diferente da última vez que eu estive aqui. Quase a metade. Vemos aí que o povo de Deus. Deus tem tocado no coração, conforme eu tive pregando Deus. Indaguei nos irmãos. Quem tem medo? Aí um olhou para um, olhou para outro, quis quase levantar a mão, olhou para um, olhou para outro, mas ele não precisa responder. Crente, tem que ter medo, mas não pode ser medroso. Tem que ficar para se provar. Então, eu estou aqui oferecendo a gente sabe a dificuldade, mais inclusive e outros aqui estamos nessa fase de início. Então, essa fase vai passar, só depende de nós. Só depende de nós. Todo poder foi dado a nós. Mas como? Conforme eu aprendi com o missionário norte-americano, ele falou assim, só falta uma coisa, você quer ver, você quer poder, diz que é 00. 00. Esse 00 ali, só aqueles que estão sempre, buscam mais a presença do Senhor, tem essa marca, é no joelho, e a calça daqui, principalmente no interior, a gente olha muito, tem a calça rasgada no joelho. E nós aqui falamos diferente de evangélicos, mas o muçulmano, ele também tem a sua marca. Aí fala, a marca do joelho? Não, é pior um pouco mais. Ele se dobra no chão, no joelho, e toca a testa no chão, seja areia, seja pedra, o que for. E tem cabo na testa.
nós precisamos buscar mais ver as coisas acontecer. Inclusive, o próprio nosso país está aí nessa situação, né? Essa pandemia, querendo que ela passar, como vai? Tem um comunicado aqui, falado brevemente aqui, da missionária Mária Celina. Eu falei na última vez sobre o projeto que iniciou lá na Índia. Fazer obras comunitárias sobre o sobrado. E depois da segunda etapa, começar a ver o grande evangelista. Aí aquelas pessoas que fizeram as obras, depois falaram assim, posso lá, o missionário falou, posso lá tomar um chazinho, lá você toma café ainda, mas é chá. Já tomei um chá lá, muito delicioso. Ele falou assim, a pessoa não vai dizer não, fez a obra, deixa a obra produzir. E aí onde vai lá, reúne a família, e aí nasce aquele lá, um grupo de oração. E aí muitas vidas ali são alcançadas para Cristo. Ele é assim, junto com a sua esposa, irmã Celina. Outro ponto aqui, falar do missionário do pastor Antônio Cal, do missionário da Igreja Batista da Igreja. No início de ano ele passou uma dificuldade séria, né? Devido a perder o sustento. Mas o importante é aquele meu irmão poder orar, ore por ele. Ele já está superando essa situação. Ore por ele. Ele tem um carinho especial para ele com ela. Qual é a questão? E lá na aldeia que ele estava dirigindo, como é longe, pode ir, é 450 quilômetros. E então ele está no seminário indígena, como eu mencionei, em DCB, Instituto Bíblico Carlos Barneia. Ele conta com cerca de 12 alunos, há uma perspectiva de para o ano, mais número de alunos. E um dos alunos que iniciou esse ano é da aldeia que ele estava dirigindo lá, na aldeia Panambini, na cidade de Douradinho, aldeia eucaliptal. MUPAM, Mutirão Paulista Missionário. Agora que eu lembrei aqui, esse jovem aí, o que está impactando o Brasil, pelas regiões, por esses grupos que surgem no estado de São Paulo e em outros estados do Brasil, aquela campanha de missões nacionais, a amarela, Jesus transforma. Ele transforma assim, a vida de todo aquele que crê, e busca o caminho dele, e encontra a salvação no lugarzinho só, quando o dia passar. Quando nós passarmos aqui, quando desde lá o meu prometeu lá em João 14, verso 1, 2 e 3. Finalizando, o pastor mencionou que tem cerca de 3 viagens. Pode melhorar aí, aumentar o número do nosso ministério de diretoria, que teve o ministério do pastor. Nós temos 2 diáconos assessorando cada ministério da igreja, em apoio. Então, essa é salutar. Esse livro aqui, Diaconia, o multiministério do Ministério Diaconal. Existe um outro, o título é Diaconato no século XXI. Então ele vê a necessidade de se reinventar, mas aquela questão que é aquelas coisas básicas, atribuições básicas do diácono, as 3, bem mais, são multiformes, várias formas. Inclusive mesmo na área social, com o Roque, com o José e outros irmãos, também que comigo. Então, e para isso, às vezes fala assim, nós vamos escolher uma pessoa perfeita para o diaconato. Não. O perfeito nós não somos aperfeiçoados pela graça do Senhor Jesus Cristo. Então lá depois eu vou ler. 1 Timóteo 3, começa com 8. Vou escrever só o primeiro capítulo, 3 versículos só. Na mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não
dava muito vinho, não cobiçosos de truque e ganância, guardando o ministério da fé com uma consciência pura. E também esses que estejam primeiros provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Não está aí um protocolo, né? Do diaconato. E falando em diaconato, ontem nós tivemos o terceiro congresso estadual no Brasil. O primeiro foi em Minas, o outro foi no Rio de Janeiro, o outro foi ontem no estado de São Paulo, na UDB, a Ordem do Diácono Batista do Brasil. Os irmãos que estão aí defendendo os irmãos aí podem atualizar a sua ficha na UDB. Eu passo depois o link para fazer o recadastramento. E até mesmo consegui o voto, né, do diácono. Então, está aí falado, né? E sobre o Mubano, que eu falei do Mubano da jovem. Então, no momento propício, eu passo o pastor, quando tiver o próximo Mubano agora vai ser aqui na cidade de Anjo Grande. Teve um Mubano sábado passado, na região de Guarulhos. Teve 2 carros em Guarulhos. O tirão missionário só que tem aquele protocolo. Não é passa a ser uma caminhada de oração, mas intercedendo para aquelas vidas em cada bairro, cada rua, se passa. E aí, na possibilidade, como abrir o protocolo, não ter contato. Está contato com a pessoa, mas fala brevemente a palavra e transmite, passa a mensagem do Evangelho. Deus abençoe ricamente a amada igreja. Bem-vindo primeiro, você pastor, pai, pastor do ministério, os líderes do ministério, e terceiro pelos outros. Deus abençoe a todos. Obrigado ao nosso irmão Luísio, nesse trabalho importantíssimo. Ele está não só à frente, né, do grupo de diáconos de toda a região, mas também no trabalho missionário. Irmãos, os diáconos são muito importantes. É bíblico, é da vontade de Deus, né? Que haja os diáconos na igreja, como aqueles que vão auxiliar o pastor, bem de perto, né? Por isso que é determinado a eles servir nas 3 mesas: mesa do pastor, dos necessitados, da igreja. Eles precisam também ter as características que a palavra de Deus põe, exige, né? Devem ser homens de fé, homens de sabedoria, homens que administrem bem os seus lares, uma série de características, né, e condições que a palavra de Deus nos traz. Mas eles são muito importantes. Nós vemos ali uma recomendação em Atos capítulo 6, a base bíblica para isto, tá? Tudo quanto o nosso Deus faz, Ele faz de modo perfeito e porque precisa. Nenhuma das coisas que o nosso Deus tem ensinado à sua igreja poderíamos talvez desprezar, de forma alguma. Tudo é muito importante. Irmãos, eu quero cantar um louvor ao nosso Deus. E ele fala de sonhos, planos, são tão importantes. Eu confesso aos irmãos que eu tenho tentado já uns 3 domingos. Hoje vamos ver se sai, não é? Porque às vezes dá um problema ali na internet, às vezes o pastor não consegue entrar no momento certo, né, na melodia. Mas nós vamos louvar o nosso Deus e ficarmos atentos à mensagem deste louvor. O nosso Deus, Ele quer o melhor para nós. Ele tem os seus planos sobre as nossas vidas. E quando nós nos submetemos aos planos de Deus, somos sensíveis, né? E nós somos receptíveis à sua orientação. Tudo na nossa vida material, secular, vida espiritual, acontecerá da melhor forma. Então nós louvamos ao nosso Deus. Se em algum trecho os irmãos quiserem cantar também, poderão, né? Pedir aos irmãos ali, podem
Irmão Iso, ele tira o óculos para ler, só que eu tenho que pôr o óculos para ler, né? Então, já é o contrário, né? Pode pôr um pouco mais alto? Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Você é fruto dos sonhos de Deus. Louve a Deus, esteja na direção de Deus. Sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelo seu. Vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelo seu. Acredito, sim. Acredito, sim. Acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. Acredito, sim. Acredito, sim. Acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. O impossível Deus vai fazer. Acredito, sim. Acredito, sim. Acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. Acredito, sim. Acredito, sim.
agrada o Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração. Louvado seja o nosso Deus. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Irmãos, nesse momento eu quero dar oportunidade também aos irmãos que trouxeram seus dízimos e ofertas. Só que eu vou chamar aqui o irmão Ferreirinha, ele escolheu um dos hinos para nós cantarmos. E todos os homens que quiserem acompanhar, podem, é um hino muito fácil, né? Do cantor cristão, 89. E enquanto os irmãos que vão cantar bem à frente, podem trazer as suas contribuições, seus dízimos, colocar aqui à frente. E o restante da igreja, enquanto nós cantamos, tem essa oportunidade. Traga aqui o seu dízimo e a sua oferta. A palavra de Deus, ela nos diz: Deus ama o que dá com alegria, né? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. O Marco já passou. Teu pecado te queres livrar. O hino traz na sua primeira estrofe: do teu pecado te queres livrar, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Almejas tu do maligno escapar, seu sangue tem este poder. Só através de Jesus Cristo podemos ser salvos, né? Nossos pecados perdoados. E Ele, com a presença do Espírito Santo, estará então promovendo a santificação, o aperfeiçoamento das nossas vidas. A segunda traz assim: queres com tua vaidade acabar? Seu sangue tem poder. Sim, tem poder. Vícios, paixões, queres tu dominar? Seu sangue tem este poder. Do teu pecado te queres livrar, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Almejas tu do maligno escapar, seu sangue tem esse poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, ó, aceita o dom de Jesus. Queres com tua vaidade acabar, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Vícios, paixões, queres tu dominar, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, ó, aceita o dom de Jesus.
o pecador, ó, aceita o dom de Jesus. Queres entrar no serviço real? Seu sangue tem poder, sim, tem poder. Queres também ser um servo leal? Terá no seu sangue o poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, ó, aceita o dom de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Vou orar nesse momento, agradecendo ao nosso Deus. Obrigado a Deus por esse momento das contribuições. Obrigado a Deus porque o sustento vem do Senhor. Tu és dono da prata, do ouro, de todo o universo, e tens tido um cuidado especial sobre a vida de cada um de nós. Abençoe aqueles, ó Deus, que talvez estão enfrentando alguma dificuldade pelo desemprego, ou mesmo tendo emprego, mas as suas finanças desequilibradas. Pedimos a Deus, abençoe, ajude-os, ó Deus, abra as portas para que seja equilibrado. Nós, ó Deus, em tudo louvamos e somos gratos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pode ser. Queria só confirmar com as irmãs das crianças, se nós vamos orar agora pelas crianças. Enquanto isso, os irmãos podem abrir aí as suas Bíblias, o livro de Mateus. Mateus. Acho que eu vou tirar um pouquinho. Tirar um pouquinho isso aqui. Nesse momento, então, eu quero orar pelas nossas crianças, né? E a palavra de Deus nos diz: deixai vir a mim as criancinhas, estais é o reino dos céus. Parabéns a você, pai, mãe, que trouxe o seu filho para a casa de oração, para que ele aprenda da palavra do Senhor. Ensina o menino o caminho que deve andar, até quando envelhecer não se desviará dele. É nossa responsabilidade trazer as nossas crianças para que elas aprendam da palavra do Senhor. E já vão louvando a Deus juntamente conosco, né, com os seus pais e os demais irmãos. Assentados mesmo, irmãos, acompanhem esta oração. Santo e eterno Deus, muito obrigado por esse momento. Quero agradecer a Deus em especial pela vida das nossas crianças. Que bênção, ó Deus, que alegria tão grande. Então, mas a tua palavra, ó Deus, traz princípios para que ela... Muito obrigado, ó Deus, pela presença delas e que elas, ó Deus, possam ter o seu desenvolvimento físico, emocional, espiritual, palavra, de um modo, ó Deus, a se sentirem sempre realizadas. Cuida delas, Senhor, proteja, abençoe os pais, avós, todos aqueles que têm cuidado com as crianças. E as nossas irmãs, ó Deus, que agora estarão com estas crianças, abençoe também a vida de cada uma delas. Nós oramos em nome de Jesus, amém. Então, Deus abençoe as nossas crianças. Irmãos, eu quero fazer a leitura dele.
Mateus 24. A 51. Que nos diz aqui a palavra do Senhor. Acompanhe aí silenciosamente. Deus te abençoe. Abençoe o pequeno Isaac.
deixa nada, amando o que é de Deus, deixando o mal que tanto amei. Pois se tenho a Cristo, tenho a verdade, sim. No assim diz o Senhor, e não no eu acho, que não vale, que o conhece, se o esquece.
6 parábolas. Você pode depois examinar na palavra do Senhor, um total de 6 parábolas, ilustrando e nos ensinando e nos alertando sobre a segunda vinda de Jesus. E nesses últimos dias, irmãos, meu coração tem sido incomodado pela ação do Espírito Santo, para que nós estejamos vigiando, para que nós tenhamos uma vida de cuidado, que nós, em momento algum, deixemos que a comunhão com o nosso Deus seja de alguma forma quebrada, com tantas correrias, com tantas responsabilidades, com tantas ocupações, com tanta notícia, com tantos períodos como esse, né, que estamos enfrentando, desta Covid-19, que nós não mudemos o nosso olhar, que deve estar sempre em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então são 6 parábolas, esta que eu vou falar aos irmãos hoje em um ligeiro comentário. A das 10 virgens é interessante, irmãos, a parábola das 10 virgens. Domingo passado, o irmão Rogério ouviu um comentário e depois estava falando comigo. Domingo passado nós tivemos aqui a presença do pastor Paulo, e eu já vim com esta parábola no meu coração, caso acontecesse algum imprevisto, para falar dessa parábola. Na quarta-feira eu estive em visita, mas o irmão Roque disse que o pastor Paulo trouxe sobre esta parábola das 10 virgens. Irmão Rogério, domingo que vem, dia 22, nos trará uma palavra sobre esta parábola. E ele ouviu também no final de semana uma palavra sobre esta parábola. Então, eu creio que esta, dentre outras, se visitássemos muitos outros lugares, essas parábolas estão sendo anunciadas ao povo, para que nós não deixemos de vigiar. A outra parábola do porteiro, ela fica junto com a parábola da figueira, lá em Marcos 13, 28 a 33, e também 13, 34 a 37, a do pai de família, 24, 43 a 44, capítulo 24 de Mateus, a dos talentos, Mateus 25, 14 a 30, e também a parábola das ovelhas e bodes, Mateus 25, de 31 a 46. Irmãos, vigiemos a todo momento, e é bom entendermos, tomarmos cuidado, que é errôneo, como algumas seitas e grupos têm marcado algumas datas para a volta de Jesus. Nós não sabemos do dia e da hora, mas ainda, muito mais errôneo é negligenciarmos que esse dia acontecerá. Então nós vemos aí um erro, quando alguém quer marcar uma data, como várias datas já foram marcadas, e vemos um outro grande erro, quando esse dia, esse evento da volta de Jesus, é em muitos corações negligenciado pelo seu modo de viver, que muitas vezes a pessoa não declara abertamente: eu acho que ele não vai vir mais, a segunda vinda não acontecerá. Às vezes não há esta declaração, mas a pessoa passa a viver de uma tal maneira que parece que para ela, assim ela expressa através do seu modo de viver, que ela perdeu a esperança, não crê mais que Cristo um dia voltará, como ele tem prometido. Então é um perigo muito grande, porque, irmãos, todas as profecias, aquelas que já eram para se cumprir, elas já se cumpriram. As outras que estão para se cumprir, elas se cumprirão, sem dúvida alguma. Nós estamos no início
das dores, início do fim. Há muita coisa tremenda, muita coisa violenta, muita coisa assustadora ainda para acontecer. E essas coisas maiores e mais assustadoras, elas acontecerão no tempo que estiver o anticristo reinando. Após a igreja ser arrebatada, aí ele vai reinar por aquele tempo da grande tribulação. Irmãos, aquele que está seguro nas mãos do nosso Deus, aquele que fez uma decisão sincera, recebendo a Jesus como Senhor e Salvador, não apenas chegou a esta conclusão, mas toda a sua vida foi mudada, ele nasceu de novo. Realmente ele tem a Jesus como seu Salvador e Senhor. Ele está preparado para este grande dia do arrebatamento, mas a Bíblia ainda nos orienta para que nós conservemos esta salvação, para que haja uma manutenção, para que haja um lidar com isto, uma prática, para que nós não deixemos que a nossa comunhão com o nosso Deus de alguma forma seja quebrada. E muitas das coisas que estão ultimamente acontecendo, se o cristão não tomar cuidado, não estiver vigiando, não estiver atento, ele será tirado desta vigilância. E nós, irmãos, precisamos manter a comunhão com o nosso Deus, adorando ao nosso Deus, obedecendo ao nosso Deus, servindo ao nosso Deus, anunciando aos outros, porque a palavra de Deus, ela é bem clara que quando for pregado em todos os cantos da terra, aí virá o fim. O nosso Deus nos coloca como esses grandes pregadores para anunciar àqueles que ainda não conhecem. Irmãos, a parábola nos faz considerar que recebemos do Senhor a responsabilidade de sermos bons mordomos. Aqui na parábola nos traz a parábola do bom servo e do mau. O bom servo é aquele que atua como bom mordomo. Irmãos, não é uma opção, não é uma escolha. Pertencer a Deus, ser salvo por Deus, ser alcançado pela graça redentora e não ser um mordomo. Não tem como escolher isso, irmãos. Porque nós recebemos a Jesus como nosso Senhor. E a parábola ela nos traz uma prática muito simples, contextualizada daqueles dias quando o Senhor saía, deixava o seu servo cuidando de tudo, inclusive cuidando dos seus conservos também. E Jesus Cristo, Ele esteve entre nós, o Emanuel, o Deus conosco, falou do seu reino, falou de tudo quanto nós precisávamos aprender. E Ele foi assunto aos céus. Nessa parábola visualizamos assim, esse nosso Senhor por excelência, voltando, subindo aos céus, mas que um dia Ele voltará. E Ele coloca esta responsabilidade sobre as nossas vidas. Não tem como, irmãos, nós querermos anular essa responsabilidade e ao mesmo tempo dizer: estou em comunhão com Deus, sou salvo, pertenço então à família de Deus, ao corpo de Cristo. Não tem, irmãos. Até por aquele ensino da videira verdadeira em João 15. Jesus Cristo é a videira, nós somos os ramos ligados à videira dão frutos. Se não dão frutos, alguma coisa está errada, o agricultor chega, corta, lança fora aquela vara, porque de nada serve. Se estamos ligados à videira verdadeira, vamos dar frutos. Se nós recebemos Jesus como nosso Senhor, nosso princípio, nosso propósito, nossa decisão será de sempre lhe obedecer e cuidar de tudo quanto Ele determinou para que nós cuidássemos, como bons mordomos. Irmãos, e são muitas áreas da nossa vida
que devemos atuar como bons mordomos, bons servos, que é aquele que administra, são os dispenseiros. São muitas áreas. Há a mordomia do tempo, a mordomia do corpo, das oportunidades, a mordomia das finanças. Irmãos, tudo pertence ao nosso Deus. Ele é dono da prata, do ouro, de todo o universo. Aqui nós chegamos, nascemos um dia, crescemos, e as coisas são colocadas na nossa mão para que nós administremos temporariamente. Ninguém leva nada daqui, irmãos. E assim devemos administrar tudo relacionado às nossas vidas, seja o tempo, oportunidade, seja o corpo, seja finança, qualquer coisa. É temporário para que nós administremos da melhor forma. Porque o Senhor nosso está marcado um dia para que Ele volte. E sem dúvida Ele voltará, irmãos, porque tudo está se cumprindo. A sua palavra é verdadeira, irmãos. Irmãos, que nós priorizemos a obra do Senhor. Estejamos, irmãos, cuidadosos nesse respeito. 1 Coríntios 4:2 e 1 de Pedro 4:10, depois o irmão poderá ler, que faz a recomendação sobre a mordomia. O Senhor não retarda na sua volta, Ele é longânimo, quer que todos se salvem. 2 de Pedro, capítulo 3, verso 9. Ele não retarda, irmãos. Ele é longânimo. Ele está aguardando para que mais e mais vidas sejam alcançadas por esta mensagem salvadora de Jesus Cristo. E aí nos 4 cantos da nossa terra o Evangelho é pregado, para que mais e mais vidas conheçam e recebam a Jesus como Senhor e Salvador. Há um dia marcado, nós não sabemos, nem dia nem hora, mas há um dia marcado para a volta de Jesus Cristo. Será que nós vivemos, irmãos, de uma tal maneira como se não houvesse o amanhã, não houvesse esse dia, como se devêssemos cuidar de todo do nosso cotidiano, como se a nossa vida se reservasse apenas a esta existência? Muitas vezes, irmãos, parece para muitos que é assim que acontece. Estamos aqui, irmãos, temporariamente. O povo de Israel, quando estava caminhando pelo deserto, naqueles 40 anos, o seu objetivo, o seu propósito, o seu alvo era entrar na terra prometida, a terra de Canaã. E eles sabiam que não iria significar nada para eles se quisessem ali construir algo fixo naquela caminhada, para ali estarem. Tinham que sim fundar estacas e algo fixo na terra que o Senhor os havia prometido. E assim, irmãos, nós também devemos pensar nas nossas vidas. Temos responsabilidades, temos cuidados, mas sempre o nosso olhar para a eternidade, para Jerusalém celestial, para o lugar que Deus tem preparado para passarmos a eternidade. E ali, irmãos, juntarmos tesouros para lá, onde a traça não corrói, onde os ladrões não roubam, não minam. E muitas vezes há a preocupação daqueles que querem enriquecer. E depois, para quem fica, irmãos, qual tem sido nossa preocupação? O bom servo que é fiel recebe do Senhor uma grande responsabilidade: cuidar dos bens da sua casa, alimentar os seus conservos. Sendo fiel no pouco, gradativamente, o Senhor lhe colocará sob responsabilidades maiores ainda. Você às vezes tem tido uma experiência onde você trabalha, né? Você começa ali, às vezes com um cargo que você atribui que é mais simples, mas você é tão dedicado, tão responsável, que depois você é colocado numa responsabilidade, um cargo maior, tem mais responsabilidade, ganha melhor, e você vai ficando feliz com aquilo, você se sente realizado, você vai crescendo, né? Na vida espiritual, irmãos, deveríamos pensar da mesma forma. Começamos a nossa vida conhecendo o básico do plano de salvação, mas devemos conhecer mais desse Deus. É conhecer e prosseguir em conhecer. São as responsabilidades, são os dons que Ele nos dá. Desenvolvermos da melhor forma.
E assim o Senhor vai colocando mais responsabilidades. É um privilégio, irmãos. Pensarmos no final do dia, fomos úteis para o nosso Deus. A realização maior nas nossas vidas, ela acontece na nossa vida espiritual. Irmãos, a parábola nos ensina a administrarmos com zelo tudo o que é do Senhor e cuidarmos daqueles que o Senhor coloca como necessitados, como aqueles com os quais vamos trabalhar de alguma forma, para sermos até canal de bênção, para sermos canal de cuidado. Já pararam para pensar que privilégio maravilhoso o Senhor tem estendido a nós? Irmãos, aqui no verso 45, o Senhor nos mostra que essa condição e qualidade, ela deve ser buscada. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Irmãos, aqui começa com esta pergunta: quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus bens? Esse versículo, ele mostra uma obrigação, uma necessidade de que nós busquemos o aperfeiçoamento, irmãos. De que nós não fiquemos numa situação, numa condição só. O bom servo, ele quer melhorar a cada instante. Eu quero fazer realmente a vontade do meu Senhor. Eu quero fazer a sua vontade com a maior perfeição, com a maior dedicação. Porque o Senhor procura estes que têm esta dedicação. E o verso 46, irmãos: quem for assim achado, será bem-aventurado, realizado, feliz. Veja o verso 46. Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Irmãos, eu fico com uma preocupação quando alguém negligencia por demais a sua vida espiritual. Não há brilho, não há realizações, não há nada que se vê na vida da pessoa. Eu fico preocupado, irmãos. Será que teve uma experiência de conversão? Nós não vamos julgar, porque Deus conhece os corações. Mas da árvore boa colhe-se bons frutos. Se nós fomos alcançados pela luz, que é Jesus Cristo, nós vamos brilhar neste mundo onde há trevas. Nós vamos ser destacados como astros. E a palavra de Deus é bem clara. Estará, irmãos, no nosso interior, algo nos incomodando para não ficarmos parados, para agirmos, para trabalharmos. Quando depois daquele discurso tão pesado que Jesus proferiu, e foi saindo um, saindo outro. Não é isso que acontece na obra hoje? Quando as pessoas percebem, está muito pesado, está muita responsabilidade, eu não consigo, não tenho tempo, e vai saindo, né? Aí Jesus pergunta: e vós também quereis retirar-vos? Mas aí Pedro diz, né? Para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna no seu coração. Então ardia aquela verdade de que precisava ficar com o Mestre. Irmãos, somos incomodados a não pararmos. Irmãos, quantos nessa pandemia, nesse período de isolamento, ficaram lá nas suas casas com a saudade do templo, do encontro com os irmãos, da evangelização, do trabalho dos departamentos? Quantos ficaram? Eu sei que irmãos, eu encontrei com irmãos que ficaram ali preocupados, dizendo: quando isso vai acabar? Porque eu quero voltar ativo, eu quero estar com os irmãos, eu quero desenvolver o meu dom, eu quero trabalhar para o Senhor. Não posso ficar afastado, porque no seu interior, por causa da sua real conversão, o Espírito Santo lhe incomodava. Olha, de alguma maneira você precisa, né? Dá um telefonema, assiste aí um vídeo que está sendo passado, uma transmissão, fala com alguém, nem que se fala de longe, mas fala, chega na porta, se não quer entrar, porque há o desejo do seu coração. Irmãos, o Senhor reconhece
a nossa dedicação. Veja o verso 47. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Irmãos, o servo chegar um momento de dizer assim: olha, estou sendo aprovado por Deus. Eu estou percebendo que Ele está aprovando a minha vida. Irmãos, que sentimento agradável, não é? Normalmente isso acontece lá onde você trabalha, você cumpre bem a sua tarefa, a sua responsabilidade, né? Aí o seu patrão diz assim: olha, você cumpre bem, né? Estou muito contente, não fico preocupado com você e tal. Às vezes dá aquela satisfação por cumprirmos o nosso dever. E na vida espiritual, irmãos, já paramos para pensar, analisar o que o Senhor fala das nossas vidas como servos? Ele pode dizer: você é um bom servo, vou lhe confiar ainda mais responsabilidades, porque você mostra essa capacidade. Como naquela parábola dos talentos: quem recebeu 2 transformou, trouxe mais 2, quem recebeu 5 transformou, trouxe mais 5, o que recebeu 1 escondeu. Então os irmãos percebem como as coisas acontecem? Irmãos, versos 48 e 49. Não podemos descrer e mudar o foco, negligenciando e agindo mal. Nós não podemos, irmãos, porque veja, versos 48 e 49. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros, e a comer e a beber com os ébrios. Irmãos, há muitos crentes que parece que tem esse pensamento, né? Ah, essa profecia aí, olha, está aí no início do sofrimento, né, das últimas coisas, tem muita coisa para acontecer, e não precisa tanta urgência assim, eu vou cuidar da minha vida material. Um grande erro que esse servo faz. Ele deve estar atento, cumprindo a responsabilidade que o Senhor determinou para ele. Porque ele não sabe a que hora volta o seu Senhor. Essa é uma razão. E outra razão, irmãos, é muito melhor estar em comunhão com Deus. Quem é que é feliz quebrando a comunhão com Deus, de se distanciando de Deus? Eu não vi ninguém, irmãos. Eu tenho certeza que nunca vou ver alguém que tenha quebrado a sua comunhão, tenha se distanciado de Deus e ele seja feliz, seja bem-aventurado, esteja em paz, em tranquilidade. Muitas dessas pessoas estão até em depressão, estão em ansiedade, porque não tem esse refúgio no Senhor. Que nós nos atentemos a isso, irmãos. Não sabemos a que dia e hora o Senhor virá. Estejamos prontos. Aqui o verso 50 é bem claro, né, irmãos? Virá o Senhor daquele servo em dia em que o não espera, em hora que não sabe. Agora ele pode voltar, daqui 2 minutos, daqui 1 minuto, né? Deus tem o dia certo e a hora para buscar a sua igreja, para que sejam arrebatados. Irmãos, fico pensando em Eclesiastes, já estou terminando. Eclesiastes, então, o livro do pregador, quando ele escreve: melhor estar numa casa onde há luto do que uma casa onde há festa, porque onde há o luto se vê o fim de todos os homens. Irmãos, já pararam para analisar quando você agora está um pouquinho restrito, né? Mas você participa um pouquinho de um velório, assim, você percebe as pessoas até se reconciliando, né? Olha, me desculpa, eu andei longe de você, também não compreendi e tal, não lhe perdoei, vamos começar uma nova vida. Então, há aquele momento de refletir, né? Que muitas vezes, irmãos, há muitos que vivem numa ilusão, achando que o mundo pode oferecer coisas que podem lhe deixar felizes, bem realizados, né? Que não precisa de mais nada. Mas o que o mundo oferece é tudo passageiro. Por isso que a palavra de Deus nos ensina a não sermos amigos do mundo. Temos responsabilidade para serem cumpridas. Vamos considerar as pessoas também. Mas vamos cuidar das coisas que o mundo tem nos oferecido, para não quebrar essa comunhão com Deus, essa vigilância com o nosso Deus. E o verso 51, irmãos: a punição não faltará àquele que não cumprir
com a sua responsabilidade, já para terminar. E castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Irmãos, aquele que não foi alcançado pela graça redentora de Cristo, às vezes pensa que foi, mas não foi. Irmãos, não tem meio termo. Ou ele é alcançado e é salvo, ou ele não é alcançado. Lá em Tiago 2,19 nos diz assim: tu crês que é um só Deus, fazes bem, os demônios também creem e se estremecem. Hoje tem muita gente assim, apenas crendo na existência de Deus, mas não se envolvendo, não trabalhando, não obedecendo, não servindo, não honrando, não adorando ao nosso Deus. Para concluir, irmãos, que permanecer fiel e vigilante será honrado pelo seu Senhor. Que Deus assim nos abençoe, irmãos. Vivamos nesse presente século atentos, com vigilância, quanto a esse grande dia que há de acontecer. Deus seja louvado, irmãos. Deus abençoe a todos. Irmãos, nesse momento nós vamos ter o pós-lúdio com os irmãos do louvor. E nós estaremos terminando. Eu quero perguntar, enquanto os irmãos estão vindo aqui à frente, e nós agradecemos muito aos nossos visitantes, aos irmãos que por um tempo ficaram sem poderem vir, mas estão vindo, nos alegrando com a sua presença. Mas eu quero perguntar, até a você que está nos acompanhando, talvez da sua casa, se você quer abrir o seu coração para receber Jesus como Senhor e Salvador, eu quero orar por você, aí onde você estiver, aí na sua casa. E se aqui tiver alguém que quer apenas levantar a sua mão, se não quiser vir para frente, eu quero orar também pela sua vida. Você entregando a sua vida, recebendo a Jesus como Senhor e Salvador. Não apenas crendo que Ele existe, mas dizendo assim: eu abro meu coração, eu confesso que sou pecador e quero o perdão do Senhor. Quero ser alcançado por essa graça redentora. Há alguém em nosso meio? Que Deus abençoe então a todos. Vamos ficar em pé, irmãos, vamos orar, e aí teremos o pós-lúdio. Que Deus conceda uma ótima semana a todos, uma semana vitoriosa na presença do Senhor. Bendito Deus, ó Pai eterno, muito obrigado a Deus, porque fomos alcançados pela graça redentora, pelo sacrifício que Cristo fez ali na cruz por nós. Ó Deus, nós recebemos o perdão dos nossos pecados pelo Teu grande amor e misericórdia. E alcançamos também, ó Deus, o grande privilégio de podermos adorar a Ti. De podermos, ó Deus, ser chamados Teus servos para fazer a vontade do Senhor. Ó Deus, que a nossa vida seja de vigilância, seja de comunhão verdadeira com o Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a administrarmos bem nosso tempo, nossas finanças, nossas oportunidades, nosso corpo, nosso tempo, tudo, ó Deus. Nos dá sabedoria, nos dá visão. Nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. E que o amor de Deus, a graça redentora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, comunhão e consolação do Espírito Santo esteja com todos vós, hoje e para todos sempre. Senhor, nesse momento também, eu quero pedir por aquele que talvez da sua casa tenha aberto o seu coração para receber a Jesus como Senhor e Salvador. Alcança esse coração, ó Deus. Salva e resgata esse coração. Em nome de Jesus. Amém, sim. Amém.